No domingo passado nós refletimos sobre a tentação de Jesus, conforme apresentada no texto de Lucas, capítulo 4, Evangelho de Lucas. Nós vimos que Jesus resistiu à tentação por 40 dias e 40 noites, e a tentação final do diabo, porque ele estava firmemente estabelecido com a sua identidade no Pai. Ele sabia que ele era filho de Deus, o filho que o Pai tinha prazer, em quem ele tinha alegria, e a sua identidade tão plenamente firmada no Pai, o possibilitava resistir qualquer tipo de tentação, de ser aquilo que o Pai não havia planejado que ele fosse, de tentar fazer algo que atalhasse o propósito de Deus para a sua vida, do plano do Pai, de poder ter qualquer coisa que não fosse lícito, que não fizesse parte do plano do Pai para a sua vida. Nós vimos também que Jesus resistiu firmemente porque ele confiava com todo o seu coração no caráter do Pai e na sua palavra. E é por isso que Jesus usou a palavra para resistir à tentação. Mas hoje eu quero falar do outro lado, porque nessa mensagem do domingo passado, além de vermos que Jesus venceu a tentação, nós vimos que existe uma criatura que tenta a humanidade, que tenta o ser humano, que é o diabo, o inimigo das nossas almas. Ele vem para nos levar a pecar, ele vem acirrar o nosso coração, nos conduzir, nos motivar a tentar pecar contra Deus, contra nós mesmos e contra as pessoas que amamos. Agora, o outro lado da tentação é o que a Bíblia diz que é a nossa parte, que tem a ver com a nossa natureza, com o nosso coração. Não sei se você se lembra do que Jeremias afirmou no capítulo 17, verso 9 do seu livro. Ele diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto, totalmente corrupto, quem o conhecerá? Que o nosso coração ele é corrompido pelo pecado, que há dentro de cada um de nós, seres humanos, uma natureza pecaminosa que nos inclina ao pecado. E esse é o segundo lado da tentação. Um é o diabo que vem sussurrar aos nossos ouvidos, que vem apresentar uma proposta, que vem lançar dúvida no teu coração a respeito da palavra de Deus, do plano de Deus para a sua vida, do caráter de Deus. O outro lado é o nosso coração, que é corrupto, que é enganoso mais do que qualquer outra coisa, que é mau. Há uma natureza pecaminosa dentro de nós. É por isso que no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, nós vemos Salomão afirmando que sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procede as saídas da vida, as fontes da vida. Tudo procede do coração. O que está plenamente alinhado com o que Jesus afirmou no Evangelho de Marcos, capítulo 7, dos versos 20 a 23, faço questão de colocar esse texto na projeção para vocês, de forma introdutória, quando Jesus ministra que o que entra no ser humano não o contamina, não o torna impuro, mas o que sai do ser humano. Ele diz: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Ele brota daqui, irmãos, do coração. Nós podemos malhar, nós podemos fazer plástica, nós podemos cuidar bem do corpo, não tem nada errado com isso, mas o problema maior não está fora, o problema maior do ser humano está aqui dentro, está dentro de nós, é a natureza pecaminosa. Você fala, então, como que acontece essa dinâmica da tentação? Exatamente, nós temos uma criatura malévola, maléfica, o diabo, que nos tenta, mas tem do outro lado o nosso próprio coração. O que o diabo vem fazer é simplesmente soprar as brasas da cobiça dentro do nosso coração para ver se incendeia e toma a nossa vida. O que ele vem é simplesmente colocar a proposta diante de você. Mas eu e você só pecamos quando nós deixamos que o nosso coração absorva, tome conta dessa proposta e deixe que ela internalize dentro de nós, por causa da própria cobiça do nosso coração. É por isso, irmãos, eu quero alertar aqui a vocês que um cristão ele não se preocupa demasiadamente com o diabo. Não se preocupa com o diabo. Há cristãos, há igrejas que ensinam isso, que todo tempo você tem que ficar preocupado com o diabo. Será que eu dei brecha para o diabo? E o diabo aqui? A pessoa entra num ambiente, não, o diabo está nesse quadro, está nesse vaso, o diabo que... Nós não nos preocupamos demasiadamente com o diabo. O cristão ele se preocupa em andar com Deus, em servir a Deus, em honrar a Deus, porque quem cuida do diabo é Deus, quem o destruiu na cruz do Calvário é Deus, quem vai lançá-lo no lago de fogo e enxofre é Deus no dia da volta de Jesus, irmãos. Nós não nos preocupamos com o diabo, apesar de conhecer os seus intentos, conforme Paulo afirmou na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 11. Nós conhecemos os seus intentos, mas nós não nos preocupamos com ele.
Nós nos preocupamos em andar com Deus. É por isso que o autor de Tiago, capítulo 4, verso 7, ele diz assim: sujeitai-vos a Deus, estejam andando com Deus, na sua presença, honrando, obedecendo, sujeite-se a Ele, deixe Deus ser Deus na sua vida, porque quando você está sujeito a Deus, você resiste o diabo e o diabo foge de você. A Bíblia diz, 1 João 5,18, o maligno não tem poder de tocar aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. O cristão tem toda a autoridade e poder para resistir o diabo, e o diabo é que bate em retirada. O cristão não se preocupa com o diabo. Irmãos, é por isso que aqui você nunca vai ouvir uma mensagem, a gente fica falando do diabo, do diabo, do diabo, do diabo, como você talvez já tenha ouvido em outros lugares. Nunca. Nós nunca vamos exaltar o diabo, nós nunca vamos ficar falando dele. Nós vamos falar de Deus, que é dono de toda honra, de toda glória, que é todo poderoso, que derrotou o diabo. Nós vamos dar glória a Deus, porque Ele é o único digno, e Ele é o único digno de todo louvor e adoração. Conhecemos os intentos, Ele é um tentador, mas nós não precisamos nos concentrar nele. O coração do cristão se concentra em andar com Deus, em amá-lo acima de todas as coisas, com toda força, com todo entendimento. O coração do cristão se concentra em se deleitar em Deus, porque esse coração é que precisa estar diante de Deus, para que a sua própria cobiça, o seu engano, a sua corrupção não nos leve a pecar. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto que a gente vai meditar nessa manhã, que é Tiago, capítulo 1, verso 12 a 15. Tiago, capítulo 1, é um texto que muitos de nós conhecemos, mas eu espero que o Espírito de Deus renove no seu coração nessa manhã, e que você seja ministrado sobre esse assunto, que eu considero extremamente importante, porque a tentação não é pecado, que isso fique claro no seu coração nessa manhã. Ser tentado não é pecar, todos nós somos tentados, a tentação é universal, todo ser humano é tentado, mas especialmente os cristãos, porque se você está fazendo a vontade de Deus, vivendo à luz da palavra, você então vai ser tentado a não viver mais com Deus e a não viver à luz da palavra. O diabo vai focar energia e atenção em mim e você. Todos nós somos tentados, porque a tentação não é pecado, até Jesus foi tentado, mas todo o alvo da tentação é nos levar a pecar, e quando nós pecamos, nós perdemos a comunhão com Deus, nós perdemos a paz na alma, nós perdemos a segurança da sua presença, nós perdemos a sobriedade, a serenidade para tomar nossas decisões, nós realmente perdemos muito, e é por isso que eu e você devemos considerar com atenção esse assunto nessa manhã. Tiago capítulo 1, verso 12 até o verso 15 diz o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Preste muita atenção nessas palavras de Tiago, preste muita atenção nessas palavras, porque elas realmente são direção para a nossa vida, em uma área tão importante, que é a área da nossa santidade pessoal, da nossa consagração a Deus, de não cairmos exatamente na tentação do pecado. É interessante que nos primeiros versículos desse capítulo 1 de Tiago, ele trata de dois temas principais. Ele trata da provação e ele trata da tentação. E no original em que o Novo Testamento foi escrito, que é a língua grega, a raiz dessas palavras é a mesma. Mas a gente precisa distinguir provação de tentação. A provação está no verso 12, do verso 2 ao verso 12, Tiago trata sobre isso. Provação, ela tem dois propósitos. Primeiro é um teste. A provação pode vir de Deus. Deus nos prova muitas vezes. Deus provou Abraão lá em Gênesis 22, quando pediu que entregasse seu único filho Isaque. Nós podemos passar por provações, exatamente, que são testes de Deus, para o fortalecimento da nossa fé. Desafios que Deus coloca à nossa frente, para que nós nos fortalecemos nele, para que nós nos fortaleçamos nele e possamos crescer nele. O segundo propósito da provação é purificação. Nós vamos ver o exemplo do ouro, metal tão precioso, mas que precisa estar acima de 1100 e poucos graus centígrados para ser purificado das suas impurezas. A prova também tem um propósito de nos purificar nossas intenções, nossos motivos, nosso coração, refinar a nossa fé. Então Tiago trata sobre isso nos primeiros 12 versículos do capítulo. Aí ele passa da provação para tentação.
Porque no meio da prova você também é tentado. Às vezes nós podemos estar passando simplesmente por uma prova, uma tribulação, uma angústia, mas estamos sendo tentados a fugir dela a qualquer preço. Pode ser o que você está passando nessa semana, nesse momento. Você está no meio de uma prova, e o diabo vai sussurrar no seu coração, ou a cobiça do teu próprio coração e o desejo de evitar o sofrimento, o engano do teu próprio coração vai levar você a querer fugir da prova por um atalho, a querer fugir da prova por um outro caminho. Como o diabo sugeriu a Jesus, que fugisse da cruz para receber a sua glória. Eu e você temos um engano no coração, e no meio da prova nós podemos ser tentados a duvidar de Deus, a questionar os planos de Deus para a nossa vida, a duvidar do caráter dele. Então a provação pode ter também tentação, mas são duas coisas diferentes, porque a Bíblia ensina aqui em Tiago claramente, que a provação vem de Deus, podemos ter a provação vinda de Deus, mas que a tentação jamais vem de Deus. Vemos aqui nesse texto também no verso 12, que o resultado da provação é a coroa da vida, é a vida de Deus, a vida eterna, o plano de Deus se realizando na nossa vida, no meio da provação. Agora o resultado do verso 15, que é a tentação, o resultado da tentação é a morte. A morte, aquilo que vem para nos levar a pecar, vai gerar morte. Então nós distinguimos aqui tentação e provação. E aí eu queria então dar um pouquinho mais de atenção à questão da tentação. E uma coisa que eu queria só mencionar aqui também, irmãos, antes de pensarmos aqui em algumas marcas, características dessa dinâmica da tentação, esse movimento da tentação no nosso coração, é que nós seres humanos temos uma tentação que é muito grande. Nós queremos fugir das nossas responsabilidades. Então é muito comum que cristãos ou culpem o diabo por causa do pecado, ou culpem a Deus por causa do pecado. E é isso que Tiago trata aqui. Há muitos cristãos que dizem assim: pastor, puxa, eu pequei, porque o diabo veio com uma força, pastor, contra mim, nossa, ele se levantou lá em casa. O diabo é o culpado, o diabo tem as costas largas. Não, eu fiz isso, fiz aquilo por causa do diabo, pastor. Nossa, o diabo é filho do cão mesmo, é dos quintos dos infernos. O diabo, meu Deus do céu, apareceu para mim e fez eu fazer isso aí, essa besteira toda que eu fiz com a minha vida. Não foi o diabo o culpado, foi você. Nós só pecamos por nossa responsabilidade. Nós é que abrigamos o pecado no coração, e é isso que Tiago diz. Agora tem gente que chega a Deus, dizer: Deus, eu pequei porque o Senhor não me livrou da tentação, Senhor. O Senhor não me tirou daquela situação. Eu já contei aqui daquela moça que chegou para mim: pastor, estou envolvido com um homem casado, fala para Deus orar, ora para Deus para mim, para que se não for de Deus, que Ele tire esse homem da minha vida. Deus não vai tirar esse homem da tua vida, nem essa mulher da tua vida. Quem tem que tirar é você. Pica o pé na poupança dele, manda ele embora da tua vida. É você que tem que dizer não à tentação e ao pecado. Sou eu e você somos responsáveis. E quando a gente diz assim: não, mas Deus, o Senhor não tirou, o Senhor permitiu que eu pecasse. Puxa, Deus deve ter alertado tanto você, o Espírito Santo deve ter incomodado tanto o teu coração, deve ter mexido tanto com você, só que você ouviu o seu coração. Então os únicos responsáveis pelo pecado somos nós mesmos. Não podemos culpar o diabo porque ele só nos tenta, ele não nos faz pecar. Não podemos culpar a Deus porque Deus nem tentar ele nos tenta, porque ele não pode ser tentado pelo mal, como o Tiago afirma, e ele não tenta ninguém, porque isso contraria a sua santidade, o seu caráter, quem ele é na sua essência. Deus não pode ser tentado pelo mal, e jamais tentaria alguém ao mal. Mas eu queria então pensar com você, com base nesse texto de Tiago, em algumas marcas dessa dinâmica. Eu uso a palavra dinâmica aqui como movimento, porque o pecado ele tem um movimento dentro do nosso coração. E a primeira marca é que o pecado é sempre um engano. Guarda isso no seu coração. O pecado é sempre um engano, é sempre uma falácia, é sempre uma ilusão, é sempre uma mentira. Sempre vai lhe dar algo que você não recebeu como proposta. O pecado ele sempre vai querer enganar você, e a mim também, cada ser humano. Tiago capítulo 1 verso 14, nós vemos que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Essa palavra sedução é exatamente isso, te ilude, te enfeitiça. Às vezes eu converso com as pessoas e digo assim: rapaz, você não está ouvindo o canto da sereia, aquela lenda de que a sereia canta e os marinheiros ficam enfeitiçados.
e acabam sendo naufragando, acabam se afogando. Ela mata os pescadores, os marinheiros. Tem muita gente ouvindo o canto da sereia, empolgado. Irmão, você sabia que até hoje tem um pessoal que cai no conto do bilhete premiado? Por que as pessoas caem no conto do bilhete premiado? Por quê? Porque a cobiça do coração. Alguém chega e conta a história: nossa, eu estou com esse bilhete aqui, mas não consigo trocar, ele é premiado, não sei o quê. Alguém já chega do lado: oh, deixa eu fazer, não, passa para mim. Não, eu já conversei com essa senhora aqui, ela está... Poxa vida. Aí a senhora começa a pensar: nossa, mas como que é? Eu dou 5 mil e ganho 300? Caiu. O diabo é sempre um tentador. E quando ele atiça o coração, que já é cobiçoso, nós realmente podemos estar em perigo. Porque o nosso coração vai querer nos enganar. O tentador usa o vendedor do bilhete falso, e o nosso coração entra com a cobiça. Com a cobiça. E aí nós caímos no engano. Ser tentado e ser enganado é a mesma coisa. A palavra é sedução. É sedução. E o pior é que nós podemos ser tentados nas nossas necessidades legítimas, como Jesus foi, mencionei aqui no domingo passado. Em comer, em atender necessidades como segurança, como bom relacionamento, como necessidades emocionais. Somos tentados a preencher isso através de uma proposta enganosa, que vai nos levar para o buraco, que vai nos levar para uma situação difícil, que vai nos levar a sofrer tremendamente. A tentação pode envolver coisas lícitas como o trabalho. Não há nada errado de trabalhar, mas nós podemos ser tentados a fazer do trabalho um Deus. Lembre-se que no âmago de toda tentação está o fato de você se tornar autônomo de Deus, se colocar no lugar de Deus na sua vida, substituir Deus por algo ou alguém. Por isso pode aparecer um relacionamento e você troca Deus por causa de um homem ou de uma mulher. Você troca Deus por causa de um trabalho, você troca Deus por causa de um bem material. E no cerne de toda tentação está isso, porque vai ser um engano. E aí muitas vezes, como é um engano, a gente tenta enganar até a responsabilidade, como aconteceu com Adão e Eva lá em Gênesis 3, um jogando a culpa no outro, ninguém assumindo a responsabilidade pelo que fez. Nós jogamos o jogo da culpa. Mas Tiago afirma aqui que a culpa do pecado recai sempre sobre o pecador, porque ele é que é tapeado, ele é que é enganado pelo desejo da sua própria carne. O que Tiago está fazendo aqui é desmascarar a gente, irmãos e irmãs, por trás dessa pele de bebê, por trás dessa cutis, por causa desse rostinho lindo que você tem, por trás dele, existe um enganador aí, existe um coração enganoso, existe uma cobiça, uma natureza pecaminosa, e Tiago vem desmascarar isso. Ele diz assim: olha, a tentação é sempre um engano, aquilo que contraria a vontade de Deus para a sua vida, aquilo que leva você a duvidar dele, a duvidar da sua palavra, do seu caráter, aquilo que leva você a pegar as rédeas da sua vida nas mãos e fazer por conta própria, e isso sempre vai ser um engano a você, vai ser uma ilusão. A tentação vai tentar enganar a gente de todas as formas, irmãos. E nunca esqueça disso. Como ela é um engano, preste atenção nisso que eu vou dizer. A tentação sempre vai levar você mais longe do que onde você quer ir. Vai levar você a ficar mais tempo do que você quer ficar. E vai levar você a pagar um preço mais alto do que o que você quer pagar. Porque a tentação sempre vai te enganar. É um feitiço, é uma ilusão, é o canto da sereia, é uma mentira do engano do nosso próprio coração. Eu poderia citar aqui tantas e tantas situações, na minha própria vida, poderia citar isso para você, poderia você mesmo compartilhar com quantas pessoas, essa semana nos jornais, quantas e quantas pessoas enganadas pela cobiça do seu próprio coração, pelos enganos da sua própria alma, da sua própria natureza, quantas pessoas naufragando, que a gente vê isso quase toda semana, adolescentes que entram nas redes sociais e conhecem pessoas desconhecidas, que constroem vínculos emocionais com essas pessoas nas redes sociais, e depois vão para um encontro ilusório, um encontro que muitas vezes acaba mal, até com a morte desses adolescentes. Todos nós sabemos disso. O camarada entra lá no site de relacionamentos,
Aí ele põe a foto do Marlon Brando. Ele põe a foto, né? Constrói todo um perfil falso. Que coisa! Ou quando é a própria foto, ele dá uma maquiada boa, passa no Photoshop, e aí ele quer o quê? Iludir. Iludir, porque do outro lado tem um coração cobiçoso. Do outro lado tem um coração cobiçoso. Estava vendo um site com a minha, ali na sala, a Andréa estava no sofá e eu vendo um site, procurando uma notícia. Não, foi no smartphone, né, amor? A gente estava ali sentado, e surgiu, no smartphone eu estava vendo Instagram e surgiu assim: alguém quer falar com você no Instagram, alguém quer te mandar uma mensagem. Falei, não conheço essa pessoa, esse nome. No Instagram os nomes ficam meio diferentes mesmo, né? Aí cliquei, do jeito que eu cliquei, abriu uma moça, com os peitos de fora, com os peitos de fora, que era a pessoa que queria mandar mensagem. Mostrei na hora para minha esposa aqui, falei, olha aqui, ó aqui, mostrei para ela, irmãos, porque eu falei, olha aqui, a desgraça, olha a desgraça feita, está aqui na minha frente, aqui, ó, o engano. Entra aqui, clica aqui para você receber mensagem. Que tipo de mensagem? Glória a Deus, aleluia, que eu vou receber? Pensa em Jesus? É isso que eu vou receber? Vocês sabem o que eu vou receber se eu clicar ali. Por quê? Porque a tentação é sempre um engano. É sempre uma ilusão. Entra aqui, entra aqui. Entra aqui. Segunda coisa, é um processo. Nunca podemos esquecer que tentação é um processo. Nós não pecamos do dia para a noite, nós não caímos em tentação do dia para a noite. Nós não tomamos nossas escolhas erradas do dia para a noite, preste atenção nisso, porque há pessoas que estão num processo. Eu digo isso como homem de Deus. Há pessoas que estão aqui nessa manhã num processo de pecado, num processo. Você foi aguçado pelo tentador, a cobiça do teu coração está abraçando uma coisa que não é para você. Escute o que Deus está te falando nessa manhã, não é para você. No verso 14 e 15, mais uma vez, cada um é tentado pela sua própria cobiça, essa o atrai e o seduz, te engana, te ilude, te enfeitiça. Você começa a não pensar com sobriedade, com serenidade, você começa a não ver outra saída para a tua vida, você começa a não ver outra proposta, aquela é a única, aquela é a melhor. Engana aqui. E quando a tentação então se torna pecado, é quando você concebe, é quando ela se torna sua. Agora não é mais algo que o diabo aguçou, soprou para entrar no teu coração, não é algo mais agora que o teu coração desejou, por causa da natureza pecaminosa, agora é algo que se instalou, você concebeu o pecado aqui dentro, você concebeu, porque você teve a oportunidade de dizer não, você sabia que aquilo é errado, você não deve alimentar aquilo, mas você deixou que entrasse no coração. E aí a Bíblia fala assim, que quando você concebe o pecado, a linguagem aqui é da gravidez. Tiago primeiro ele faz a linguagem da pesca, né? Vem o tentador, joga uma isca, teu coração enganoso, cobiçoso, é tentado, você é atraído para ser seduzido por aquilo. Uma vez que você é seduzido, você então engravida. Aí é outra linguagem, da gravidez, da gestação do ser humano. Você engravida daquele pecado, e aquele pecado, uma vez que você concebeu, ele vai acontecer o quê? Vai dar à luz. E o que ele vai dar à luz? É o pecado. Uma vez que você concebeu da tentação, é o pecado. É por isso que sempre Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, verso 28, que aquele que olha uma mulher com intenção impura, o que acontece? Já adulterou com ela no coração. Agora lembra, a tentação é algo que quer entrar no seu coração, que você vai conceber, é um processo. Você é tentado, você é chamado a atenção, a isca é jogada. Se você cai na isca, aí você concebeu isso no coração. E aí vai ser um processo que é ruim, um processo do mal. Por isso que Jesus diz assim, não, nem deseja no coração. Jesus não queria fazer a vida dos homens aqui impossível. Ele só diz assim, não deseja no coração. Porque se você não desejar no coração, você nunca vai chegar lá nos finalmente. Você nunca vai chegar no pecado. Por isso que às vezes em encontro de homens você fala assim, olha irmãos, todos nós somos tentados. Em várias áreas, inclusive na vida sexual. A gente é tentado. Você está no trânsito, você é tentado, como eu disse no domingo à noite, a bater o carro no carro da frente, de tanta raiva que às vezes o cara da frente te dá. Você perder a paciência. Você é tentado na área da maledicência, da fofoca, da desonestidade, ou da pornografia, ou questão sexual.
Mas quando a gente fala sobre isso, muitas vezes em encontro de homens, a gente fala por isso que você não pode dar uma segunda olhada, né? Uma coisa é você olhar, chamar a sua atenção, poxa, mas Jesus, Maria, José, ô Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Aí é a coisa. Então você sempre fala assim, o problema é o segundo olhar. Mas teve um cara muito esperto que falou assim, pastor, é por isso que eu só olho uma vez, bem demorado, não tem problema no segundo olhar. Você está vendo? Coração é enganoso. Então eu vou olhar uma vez só que eu vou demorar bastante. Aí é o problema, porque o pecado vem e tenta habitar. Quando Jesus disse isso, ele disse assim, se você nunca engravidar dele aí, você nunca vai pecar lá na frente. Então Jesus não quis colocar um mandamento impossível, ele só quis dizer assim, mata o pecado no ninho, mata no ninho. Quando ele vai crescer aqui, você diz, não. Quando vier a tentação, porque é um processo, a cobiça não necessariamente se refere aqui ao ato do pecado. O coração é cobiçoso, mas ele só se torna pecado quando eu engravido dele, quando eu me concebo, quando eu deixo que ele entre no coração, eu começo a pensar, puxa, mas como que seria? Nossa, mas que beleza. Não, quando isso se torna meu, seja qual for a proposta que está diante de você, seja o que for que está diante de você, porque todos nós aqui temos áreas de fraqueza. Alguns de nós é a vida sexual mesmo, outros de nós é a questão de caráter, de honestidade, como eu disse aqui, de maledicência, de fofoca, olha irmãos, tantas formas de pecar que nós temos, e nós temos áreas de fraqueza, às vezes nossa fraqueza emocional, áreas de fraqueza, realmente nos entregamos às circunstâncias, não temos perseverança, não temos a força para prosseguir diante das provas, nós às vezes falamos mentiras para nós mesmos, por causa da nossa autoimagem baixa, todos nós temos áreas de fraqueza. Agora o problema é quando você deixa que isso conceba dentro do seu coração, porque é um processo que Tiago usa aqui, um negócio financeiro ilícito, ninguém vai dar um desfalque na empresa do dia para a noite, irmão, ninguém. Vai vir a proposta, vai vir a ilusão, aí você começa a pensar naquilo, puxa, mas seria bom, faz 20 anos que eu trabalho para esse homem aqui, esse homem também nunca me ajudou, esse homem nunca me honrou, esse meu patrão, vai começar a vir pensamento na tua cabeça, você vai começar a alimentar aquele negócio lá, e de repente você já tem um plano, como que você pode fazer isso sem ser descoberto? Ninguém, irmão, caiu na artimanha aí da Lava Jato aí, esse bando de corruptos miseráveis que tem, que são pecadores como nós também, ninguém caiu do dia para a noite não. Isso aí vai tendo a proposta, às vezes o cara já entrou com um plano para esse trabalho, quando ele passou no concurso ele já queria exatamente isso, ou seja, a cobiça já vem de tempo, o pecado é um processo, nós não caímos do dia para a noite, nós não caímos na maledicência, na fofoca do dia para a noite não, é que nós já somos acostumados a fazer isso, nosso coração quer detonar as outras pessoas, nós queremos destruir as outras pessoas. Então, quando surge a oportunidade, nós já estamos preparados para pecar, porque é um processo que nós já engravidamos dentro do nosso próprio coração. O roubo, irmãos, o término do casamento, ninguém chega do dia para a noite e toma uma decisão dessa não. Eu me lembro, primeiro ano de casado, eu e André tivemos uma discussão, e aí eu peguei o carro, eu não morava muito longe da igreja, morava umas 2 a 3 quadras, fiz a volta assim nas ruas, Avenida São Paulo lá em Maringá, pegando a Avenida Brasil, dando uma volta nas lojas americanas, que a igreja lá era bem atrás das lojas americanas, e eu fazendo aquela volta assim, daí parei no sinaleiro, e começou a me vir um pensamento assim, você acha que você casou com a mulher certa? Acho que você casou com a pessoa errada, acho que você não escolheu muito bem não. Irmãos, briguinha de começo de casamento, eu já estava pensando assim, no sinaleiro começou a vir isso aqui, aí quando abriu o sinaleiro eu pus primeira, pus segunda, e o Espírito Santo falou assim, você vai continuar pensando isso aí? Irmãos, nunca mais, nunca mais. Deus me iluminou naquela direção do carro, até eu chegar em casa, 2 quadras, Ele me iluminou de tal forma, dizendo assim, nunca mais pense isso, você casou com a pessoa certa, você escolheu essa pessoa, você vai honrá-la até o fim, ponto final. Porque irmão, o dia que você começar a pensar 1 minuto, eu acho que eu casei com a pessoa errada, dali a pouco vira 5 minutos, dali a pouco vira 10 minutos, dali a pouco fica 30 minutos na sua cabeça esse negócio, dali a pouco você vai dormir e você está pensando nisso, a hora que você vai comer você está pensando nisso, aí você começa a juntar provas falsas, racionalizando o seu pecado para dizer assim, não, é esse rumo que eu tenho que tomar mesmo, até o ponto que fica a única oportunidade, a única porta de saída é essa, é assim que acontece no nosso coração, nunca,
As coisas que contrariam a Bíblia, que são fora do plano de Deus, você nunca deve nem mencionar dentro da tua mente. A batalha é aqui dentro da mente. A Bíblia fala do coração, mas o coração, no contexto hebraico, era a questão dos desejos, das vontades, o centro das emoções, o centro do ser humano. Por isso, sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente. Vem um pensamento errado, peraí, não, Deus não é fiel não, eu estou passando, não, nunca vou pensar nisso, nunca vou afirmar isso, nunca vou estar firmado nisso, porque eu creio em Deus. Você resiste imediatamente à tentação, não deixa ela se engravidar de nada. Peraí, meus filhos, meu casamento, meu compromisso com Jesus. O divórcio nunca é uma opção para o cristão, salvo por razões que a Bíblia ensina. Então eu nunca vou ficar pensando nisso. Eu nunca vou ficar pensando se eu acertei ou errei. Eu já tomei minha decisão, e agora ela vai ser certa sempre. Eu vou ser feliz ou ser feliz, custe o que custar. Eu vou investir meu tempo no meu casamento. Porque quando você começa a pensar em outras alternativas, você vai desfocar. Você não vai estar só concentrado no seu relacionamento, você vai abrir janelas que vão enganar o seu coração. Homicídio, irmãos, ninguém mata do dia para a noite, não. Olha a notícia que saiu essa semana. Um homem numa festa junina matou uma mulher porque não gostou do pedaço de bolo que ela deu. Do bolo, verdade. Por causa de um pedaço de bolo, ele matou a mulher. Ainda o bolo ela que tinha feito. Eu não sei se o bolo era ruim desse ponto, irmão, pelo amor de Deus. Mas o homem matou a mulher. Uma mãe de 4 filhos, de 26 anos, matou na frente dos filhos, por causa de um pedaço de bolo. Agora você vai falar assim, não, esse cara teve um rompante. Não, ele não teve rompante nenhum. O homicídio está no coração dele faz muito tempo, só surgiu a ocasião. Quem nunca pensa em matar, nunca vai matar. A gente só faz aquilo que a gente já pensou antecipadamente, aquilo que a gente já deixou entrar no nosso coração antecipadamente. Quando nossa avó dizia assim, não tem, como que é? A faca entra, como que é aquela frase que a nossa avó dizia? Você lembra? A tua avó nunca disse isso para você. Não tenta que a faca entra, né? Irmãos, é porque quem pensa vai fazer. Vai fazer. A Bíblia diz aqui que o pecado tem um processo. E esse pecado, ele não acontece do dia para a noite. Eu disse aqui, irmão, talvez alguns de nós estamos aqui nessa manhã, você está num processo de engano. Você já concebeu o pecado no seu coração, você sabe que Deus tem falado com você, você sabe que é contrário à palavra de Deus, você sabe que isso não é de Deus para a sua vida, mas você engravidou disso e está tentando construir argumentos, justificar. Minha esposa não dá tempo para mim, meu marido não dá tempo para mim, faz muito tempo que a gente não sai para namorar, não sei o que. Você começa a pegar argumentos para construir aquilo que vai destruir a tua vida. Não sei o que, irmãos na fé, porque eu não sei, os pastores, a igreja, os irmãos, começamos a construir argumento para abandonar a fé em Jesus, que coisa mais miserável do fundo do inferno, pelo amor de Deus, irmãos, toma, como que é, postura, firma tua fé na palavra de Deus e pronto, acabou, e vai amar Jesus e servir Jesus, que você ganha mais. Irmãos, nós temos que viver a fé, e não deixar ser engravidado, porque o diabo, aliado ao nosso coração enganoso, vem para destruir a nossa vida. Alguns de nós já temos assentado coisas no coração que Deus está te dizendo aqui, nessa manhã. Confessa diante de mim, tira isso do seu coração, porque isso é o pecado que já concebeu dentro de você. Você já pecou no coração, não peca nas vias de fato, não toma as rédeas da sua vida nas mãos, não faz o que você está pensando em fazer. Sabe por quê? O pecado tem uma terceira marca, ele é mortal. A tentação aponta para a morte, sempre é morte, nunca é vida, nunca é prazer, nunca é alegria, nunca é paz, sempre morte. Por isso que Tiago aqui no verso 15 diz, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. O caminho da tentação é tentação para o pecado, do pecado para a morte espiritual, e muitas vezes a morte física, há pessoas morrendo, acabando com a sua vida fisicamente, seus anos de vida nesse mundo, porque estão sendo enganados pela cobiça do próprio coração. Tudo que vem da carne, da natureza pecaminosa do nosso coração vai gerar morte. Qualquer coisa que o pecado nos faça acreditar vai terminar em morte, irmão.
Não esqueça disso. Não tem saída fácil, não tem saída confortável, não tem saída estratégica. Você não vai enganar o coração e nem o Satanás. Não, você não é mais inteligente que a maioria das pessoas. Não, o outro pode ter acontecido, mas eu sou mais esperto, eu vou fazer diferente. Não, vai gerar morte em você. Não pense nisso. Não se iluda com isso. Tudo que vem da carne termina em morte. Deus disse para Adão e Eva: vocês não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês vão morrer. E Satanás chegou e disse assim: não, vocês não vão morrer. E aí ela, vendo o fruto, que era agradável aos olhos, ela, pela cobiça do próprio coração, ela engravidou do pecado. E aí tomou o fruto e comeu, e deu ao seu marido, que também comeu. Satanás diz assim: não vai gerar morte. Naquele dia eles morreram espiritualmente. Naquele dia o pecado entrou no mundo, as consequências terríveis. Eles foram expulsos da presença de Deus. É assim comigo e com você. O pecado vai gerar morte. E eu tenho muito temor de um texto em Hebreus capítulo 3, verso 13, que diz: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Irmãos, preste atenção nisso. Exortar um ao outro, chamar a atenção, com amor sim, mas um ao outro. Espera aí, você está indo para o caminho errado. Eu vejo maridos não falam isso com as esposas não falam com os maridos. Há pais que estão vendo os filhos indo no caminho errado, não falam com seus filhos. Há filhos que não falam com seus pais. Há irmãos em Cristo aqui: eu não vou falar não. Que não falar o quê? A Bíblia diz que nós devemos exortar um ao outro. Durante todos os dias, irmãos, o tempo que se chama hoje, todos os dias, porque todos os dias somos tentados, todos os dias nós podemos ser enganados pelo pecado. Às vezes nós queremos ficar de boa com a pessoa, ser o cara legal, e nós estamos vendo o nosso irmão indo para o caminho do engano. Vai destruir a sua vida, seu casamento, sua família, ou os jovens adolescentes destruindo o seu futuro, e nós não exortamos. A Bíblia diz: a gente deve fazer isso uns com os outros. Eu preciso da tua exortação, você precisa da minha, uns com os outros, todos os dias, para que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado, irmão. Olha, o pecado é engano, e ele endurece o coração. Aí você, quando está endurecido pelo pecado, você não ouve mais ninguém, você não ouve Deus, não ouve as pessoas que querem confrontar você, ainda que com amor, que estão realmente preocupadas com você. Quando você está endurecido pelo engano do pecado, você não quer ouvir nada que tire você do foco que você já estabeleceu no seu coração de pecar. Isso é muito triste. Há pessoas que já não ouvem mais a voz do Espírito Santo, que já não são mais incomodadas pelo pecado, se acostumaram com ele, estão confortáveis no pecado, já arrumaram todo tipo de racionalização e argumentos, já não conseguem mais, porque endureceram dentro do coração. Não deixe teu coração virar um coração de pedra, porque Deus disse que viria com o Espírito dele e tiraria o coração de pedra para colocar um coração de carne. Agora não deixe que o coração de carne que ele colocou dentro do teu peito se torne pedra novamente, por causa do engano do pecado. Não deixe que o pecado endureça você ao ponto de você não ouvir a doce voz do Espírito Santo no seu coração, a verdade da palavra de Deus dentro de você, a palavra de um irmão, de uma irmã que amam você, e que estão chegando com você, ainda que com a verdade para confrontar você, mas em amor, porque se preocupam com você, porque amam você. Graças a Deus que Deus tem misericórdia. Ele guarda os seus filhos e filhas para não chegarem nesse ponto de morte espiritual, de endurecimento do pecado. Mas se eu e você não estamos mais ouvindo o Espírito Santo, não estamos mais prontos ao arrependimento, ao quebrantamento do coração, nós possivelmente já chegamos nesse ponto. E eu quero terminar dizendo, irmãos, em quarto lugar, sobre a questão da tentação, da dinâmica da tentação, é que é possível vencer. É possível vencer. Nas provações ou tentações, nós precisamos sempre manter a perspectiva correta acerca de Deus e confiar no seu caráter. Deus nos capacita a vencer. É por isso que na sequência do texto, versos 16 e 17, Tiago diz assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ou seja, Deus é bom, Ele é sempre bom, nunca se engane. Você pode estar passando pela prova ou tentação, Deus é sempre bom, Ele é o Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem dEle. Não deixe que nada roube do teu coração a certeza de que você pode confiar em Deus, de que Ele é sempre bom, Ele é sempre fiel, Ele sempre tem o melhor para a sua vida. Toda tentação e pecado vão tentar levar você para longe dEle.
Por isso Tiago segue aqui o texto, dizendo assim: espera aí, gente, não se deixe enganar. Deus é bom. Não deixe que o diabo engane você. Não deixe que a cobiça do seu próprio coração engane você. Deus é bom. Ele é o Pai de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, ele diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, que não fosse humana. A tentação é humana, todo ser humano enfrenta. Agora, Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Deus está afirmando duas coisas aqui na sua palavra. Primeiro, nunca vou deixar você ser tentado, seja pelo diabo ou pelo engano do seu coração, além do que você possa dizer não. Nunca vou deixar. Isso significa que se eu pequei, eu sou responsável, porque Deus não permitiu que uma tentação chegasse além do que eu pudesse dizer não, além da minha força. Deus diz assim: não vou permitir isso. Eu não vou permitir que Satanás faça isso. Eu não vou permitir que o seu coração te engane dessa forma. Segundo, Deus diz assim: eu sempre vou prover um escape. Sempre vai ter uma saída além do pecado. Billy Graham disse assim que o diabo tem sempre um barquinho pronto para levar você para longe de Deus. E Deus está dizendo assim: eu sempre tenho um escape para que você não precise pecar. Sempre eu tenho um escape para você. Eu sempre tenho uma saída para você honrosa. Uma saída onde você vai me honrar e você vai poder viver o melhor. Eu sempre tenho uma saída para você, você não precisa pecar. Esse tipo de coisa que a gente fala para nós mesmos, a gente fala para os outros: não, eu não tive saída, não, era a única coisa que a gente podia fazer. Não é verdade. A palavra de Deus diz claramente: não é verdade. Agora, se abrigarmos a tentação em nosso coração e pecarmos, sempre seremos os únicos responsáveis por isso. Eu queria terminar dizendo aqui, irmãos e amigos, nessa manhã, nunca veja a tentação só como uma oportunidade para pecar. Veja a tentação como uma oportunidade de demonstrar o seu caráter, de demonstrar a firmeza da sua fé, de demonstrar as suas convicções espirituais. A tentação é uma oportunidade, não é só para você pecar. A tentação é a oportunidade de você revelar Deus a esse mundo, revelar Deus para o seu próprio coração. Veja a tentação como uma oportunidade de se firmar ainda mais em Deus, de agarrar nos seus braços, de se deleitar da sua presença e de estabelecer que a sua fé é uma fé firmada em Cristo e por isso ela é inabalável. Aproveite a tentação para crescer na fé e se aproximar mais de Deus. Eu acho que, irmão, nós precisamos terminar essa manhã aqui orando a oração do salmista no Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto. Cria em mim um coração puro, porque com um coração puro, sujeito a Deus, nem mesmo o diabo vai levar você a pecar. Nem mesmo o diabo. Queria convidar você a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor. Senhor, a Tua palavra nos ensina sobre a tentação e o pecado, porque o Senhor não quer que a gente viva em pecado, não quer que a gente caia em tentação e em pecado. Senhor, Teu Espírito comunique aquilo que é do Senhor, do Teu próprio coração, o coração de cada um de nós. Ah, Deus, convence os nossos corações, quebranta os nossos corações, e que a nossa oração nessa manhã seja: cria em mim um coração puro, Senhor. Dá-nos um espírito inabalável, porque o Senhor, no poder do Teu nome, é capaz de realizar essa obra. É capaz de fazer isso, Senhor. Não há um nome mais poderoso do que o Teu. Não há um nome mais precioso que os nossos lábios podem proclamar. Tu és invencível, indestrutível, imutável. E o Senhor nos garante a vitória sobre toda tentação e pecado. Por isso, Senhor, toma-nos aqui nessa manhã. Faz a Tua obra em nossas vidas. Nós afirmamos que o nosso coração é Teu, completamente Teu. Por isso cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito inabalável.